Quando ainda era adolescente, eu vi um professor comentando que o julgamento de Jesus diante de Pilatos é considerado o maior julgamento da história. Ele falava isso a partir da perspectiva de um advogado que ele era. No entanto, eu descobri que o julgamento foi uma farsa, né? Jesus não foi tratado e julgado como deveria. No entanto, um plano divino se cumpria em nosso favor. Fiquei imaginando que seria estar no lugar de Pôncio Pilatos e não queria estar no lugar dele. Até que descobri pela Bíblia que o julgamento se repete e que cada um de nós teremos que responder a mesma pergunta que Pilatos fez: que farei de Jesus, chamado Cristo? Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje no Recife, a vista aqui do fundo é do Recife Antigo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 27, no verso 22, nós vemos Pilatos fazendo a seguinte pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Ele está diante da multidão, ele deveria tomar uma decisão e, na verdade, acabou transferindo a responsabilidade da sua decisão para a multidão a quem ele quis agradar. A verdade é que Pilatos estava diante de uma situação delicada: julgar o próprio Cristo. Alguns versículos anteriores nos mostram, no verso 19, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A maioria dos casados sabem que quando não ouve a esposa, principalmente uma que é temente a Deus, a probabilidade de depois ter que ouvir dela outra frase: eu te disse, eu te avisei, é muito grande. É lógico que Pilatos não conhecia Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que se os poderosos da época tivessem conhecido ao Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. No entanto, Deus estava dando recursos a ele como homem, para que, de fato, ele não se envolvesse de maneira inadvertida naquilo. No entanto, Pilatos fez uma escolha e uma decisão errada. Obviamente, o Deus onisciente, que conhecia a sua decisão errada, sabia que isso nos favorecia. Mas, como disse anteriormente, me imaginar no lugar de Pilatos, tendo que tomar uma decisão dessa, me trazia muito temor desde garoto. Até que um dia eu li no livro de Hebreus, lá no capítulo 6, a respeito de pessoas que estão crucificando de novo ao Senhor Jesus. Se a crucificação se repete, não como evento histórico, quando a Bíblia fala de pessoas que estão crucificando o Senhor, são pessoas que estão desprezando aquilo que ele fez, estão negando ao Senhor com seu estilo de vida e com a sua conduta, Se a crucificação ela se repete, pode ter certeza que o julgamento que remeteu à crucificação se repete. Ainda que o evento histórico não seja repetido nas nossas vidas, isso acontece. Então nós precisamos entender que cada um de nós terá de responder a pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Nós precisamos entender que Deus criou o homem com um livre-arbítrio, com o poder de escolha. Embora Cristo seja a solução para o pecado da humanidade, ele precisa ser uma escolha. Quando eu olho para o julgamento de Jesus diante de Pilatos, a primeira coisa que me chama a atenção é por que Jesus foi julgado. A temática que é enfatizada na Bíblia, na pergunta de Mateus 27, 11, quando Pilatos se dirige a Jesus, diz: és tu rei dos judeus? Assim como também depois, quando lemos em Mateus 27, 37, a acusação que foi colocada em cima da cruz: este é Jesus, rei dos judeus, nos mostra que do início ao fim, a temática e a discussão do julgamento era: Jesus é ou não é rei? É lógico que discutir se ele era rei não era apenas se ele tinha autoridade para governar, mas se ele era o Messias prometido. A palavra Cristo no Novo Testamento, traduzida do grego, e Messias, do Velho Testamento, traduzido do hebraico, significam o ungido. Mas era uma referência àquele que viria da linhagem do rei Davi, que governaria sobre a nação de Israel, embora a promessa do seu reino não se limitasse a um reino natural. E diante dessa discussão, se Jesus era ou não rei, nós precisamos entender que na nossa vida a decisão não será diferente. O Senhor Jesus, obviamente, apontou para um reino espiritual. Ele diz em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. No entanto, nós precisamos entender que submetermos ou não ao governo de Deus
na pessoa do Senhor Jesus é algo decisivo, não apenas para a forma como viveremos a nossa vida aqui na terra, mas por toda a eternidade. O Senhor Jesus, quando foi questionado, por Pilatos se era rei, ele responde: eu para isso nasci e vim ao mundo. O apóstolo Paulo, depois escrevendo a Timóteo, diz que nós devemos manter a boa confissão, assim como Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. Ele se posiciona e diz: eu de fato nasci, eu vim ao mundo com esse propósito, estabelecer o meu reino. O meu reino não é natural, o meu reino não é desse mundo, mas ele falava a respeito do governo de Deus no coração do homem. Governo esse que foi perdido logo no início da criação, quando o homem cede diante da proposta de pecado de Satanás lá no Éden, deixa de estar debaixo do senhorio de Deus, passa a andar em rebelião contra Deus. Desde então, o remédio proposto por Deus era sempre trazer o homem de volta a esse lugar de submissão. Nós precisamos entender que a experiência em Cristo envolve não apenas um arrependimento e o recebimento de perdão dos pecados, mas nos sujeitarmos ao senhorio de Jesus. Não basta apenas acreditar que ele morreu para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos obedecê-lo. Jesus diz que deveríamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto ele tem ordenado. Então a pergunta é: ele tem governado na minha e na sua vida? Ele é Senhor das nossas vidas? A palavra de Deus diz no livro de Romanos que se no nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a nossa boca nós o confessarmos como Senhor, seremos salvos. Então esse ponto central do julgamento de Jesus, se ele é ou não é rei, se ele é ou não é quem governa sobre as nossas vidas, é algo que precisa de atenção. A segunda coisa a ser considerada é a omissão de Pilatos. Deus colocou diante de nós o direito de escolha. Em Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 15 ao 19, Deus diz: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está dizendo, são dois caminhos. Assim como no ensino de Jesus, ele fala de um caminho largo que conduz à perdição e de um caminho estreito que conduz à vida. Nós temos a responsabilidade de escolher. Da parte de Deus, embora nos dê o direito de escolha, ele orienta a escolhermos certo, ele diz: escolhe vida. E diante do Senhor Jesus temos a mesma responsabilidade que Pilatos tinha de tomar uma decisão sobre o que fazer de Jesus chamado Cristo. No entanto, Pilatos se omite. No Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 33 e 34, nós vemos Pilatos entrando no pretório, chamando Jesus e perguntando: és tu o rei dos judeus? O Senhor Jesus lhe respondeu: vem de ti mesmo essa pergunta ou outros que disseram isso a meu respeito? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você de fato está convicto a respeito disso ou você está navegando, andando na opinião dos outros? Nós precisamos entender que a responsabilidade de decisão é pessoal, requer convicção. Pilatos estava debaixo de uma pressão de agradar o Império Romano. Os próprios judeus jogam com ele, e diz: olha, se você reconhecer outro rei a não ser César, você está contra César. Ele estava preocupado em agradar aquela multidão. Ele chega a oferecer uma solução: vou soltar um outro preso, Barrabás, que era um criminoso, quase como que querendo induzir os judeus a escolher a libertação de Jesus. E eles acabam escolhendo Barrabás. É quase como que Pilatos, escravo da opinião alheia, se visse na obrigação de escolher errado. No entanto, ele seria responsabilizado diante de Deus pela sua própria escolha. E eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade, precisamos decidir o que é que vamos ouvir. Deus falou com a mulher de Pilatos em sonho e manda adverti-lo: tome cuidado com esse julgamento. Mas em vez de dar ouvido à voz divina, ele preferiu dar ouvidos à voz da multidão. Ainda que houvesse falta de conhecimento, mencionei no início que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que se os poderosos da época tivessem conhecido o Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. No entanto, apesar da sua falta de conhecimento, Deus estava tentando cada vez mais colocar diante dele elementos que o ajudassem a formar uma opinião correta. Nós precisamos entender que quando o nosso coração está aberto e inclinado a Deus, quando nos aproximamos dele com uma atitude de receptividade, de fé, buscando entendimento, Deus fará algo a respeito disso e nos ajudará a crescer nessa compreensão até mesmo de quem é Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 14, que Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às verdades que o apóstolo Paulo estava pregando. Deus pode nos ajudar a crescer nessa clareza de entendimento de quem é Ele à medida que o buscamos.
Nós temos visto Deus se revelar a pessoas que não tinham um entendimento claro de Jesus. Como em Atos 10, a Bíblia diz que um anjo aparece a Cornélio e manda chamar Pedro, para que Pedro então pudesse expor Jesus e houvesse mais conhecimento. Se você ainda não se decidiu por Jesus e esse vídeo chegou até você, eu acredito que Deus está te dando mais uma oportunidade de parar, de pensar, de considerar e de não apenas ouvir a opinião dos outros, mas de permitir que o Espírito Santo de Deus, aquele que deseja nos levar ao arrependimento dos pecados, ao encontro com Cristo, possa trabalhar no seu coração. A verdade é que mesmo que não tenhamos todo o conhecimento, nós podemos permitir que Deus abra os nossos corações. Quando Jesus um dia pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta deles, olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, é Jeremias, é João Batista. Jesus diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? O apóstolo Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele faz essa afirmação, Jesus diz, não foi carne ou sangue. Em outras palavras, não foram pessoas que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Corações abertos a Deus têm a possibilidade de receber mais clareza, mais entendimento, compreensão, conhecimento a respeito desse Jesus extraordinário, nosso Salvador, de modo que possam tomar a decisão correta. A verdade é que assim como é possível repetir a crucificação, o julgamento também se repete. E dessa vez, você está no lugar de Pilatos e tem que responder a pergunta. Responder a pergunta que trará repercussões para a sua alma eterna, que definirá o destino eterno da sua alma, que farei de Jesus chamado Cristo. Minha oração a Deus é que você tome a decisão correta, a decisão sábia, mais do que tentar agradar aquele volume maior de pessoas que está procurando a porta e o caminho largo, que você tome a decisão não apenas de agradar a Deus, mas de buscar aquilo que Ele preparou para você. Faça de Jesus o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Tome a decisão correta, em nome de Jesus.